Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar desapegando de alguns títulos da minha estante. Exatamente, alguns livrinhos aqui vão embora. E para onde esses livros vão? Bom, eles vão para o Instituto Federal, onde eu fiz o ensino médio, que fica na cidade de Campos dos Goytacazes. Lá tem uma biblioteca, que inclusive na época do ensino médio eu peguei vários livros emprestados para ler. Então foi um momento ali de conexão com a leitura durante os meus estudos. Então foi muito importante, né, porque foi onde eu fui me descobrindo como leitora. Alguns títulos eu peguei e vi que eu gostava, os outros eu peguei e vi que eu não gostava e que não era pra mim. Então foi um ponto importante, porque eu simplesmente, né, não precisei comprar os livros pra conhecer eles. Eu podia pegar emprestado e eu ficava uma semana e depois renovava, depois que terminava de ler devolvia. Então foi muito importante pra mim e eu espero que esses livros que eu vou levar pra lá, por mais que não sejam livros que eu goste, que eu queira ler, mas eu espero que eles façam diferenças na vida de outros leitores, até porque nós somos pessoas são diferentes, gostos literários são diferentes. Então eu acho que um livro que não vale pra mim pode valer muito pra outra pessoa e vice-versa. Bom, por que estou me desapegando desses livros? Eu vou conversar sobre isso durante o vídeo e conforme eu vou mostrando, mas basicamente eu comprei esses livros há muito tempo. Por algum motivo, eu não tenho vontade de ler. Então a maioria deles não são livros lidos, apesar de ter alguns que eu já li. Os livros que eu já li, eu tenho um certo apego emocional, mesmo que a história seja ruim. Por exemplo, Deuses de Pedra. É um livro que eu li, não gostei, mas eu não consigo me desapegar dele ainda. Primeiro porque tem bastante espaço da minha estante, então ele pode ficar aqui e preencher algum espaço. E além disso eu li essa história, então ela me marcou de alguma forma, apesar de ter me marcado de uma forma não tão positiva, mas me marcou e eu tenho um certo apego a ele. Pode ser um dia que eu olho pra ele e falo, vai embora. Mas dessa vez não. Esse livro, por exemplo, que eu não gostei vai ficar aqui na estante. Sendo que outros que eu acho que eu irei gostar, mas que eu quero comprar em outras edições, já dando um pequeno spoiler, eu vou mandar embora. Mas esse aqui, por exemplo, vai ficar. Então a maioria são livros que eu não li, sendo que tem alguns que eu li. Então a gente vai se conversando aí ao decorrer do vídeo, beleza? Então vamos lá. Como eu já comecei dando um spoiler no início do vídeo, eu já vou começar com essa categoria, que é livros que eu quero ler, mas eu quero ler em edições mais bonitas. Começando por Quatro Vidas de um Cachorro. Ele é um livro bem fininho, sem orelha, folha branca. Eu já assisti esse filme, gostei muito do filme, chorei horrores. E eu quero ler esse livro numa edição mais bonitinha, porque eu acho que ele vai ser especial. Então por isso ele vai embora, mas essa história eu ainda pretendo ler algum dia da minha vida. Nessa mesma pegada autoajuda, mas que eu quero ler algum dia, eu tenho Um Gato de Rua chamado Bob, que é um livro bem curtinho, ele deve ter, sei lá, 200 páginas, acho que nem isso, mas 150. É baseado numa história real, em que um músico de rua encontra no corredor do seu prédio um gatinho e a partir desse momento a vida dessas criaturas vão mudar completamente, pra melhor, aparentemente. Então, ele é igual Quatro Vidas de um Cachorro, é curtinho, folha branca, sem orelha, e eu quero comprar esse livro numa edição mais caprichosinha, sabe? Então ele vai embora, mas eu ainda vou ler essa história, hein? Podem anotar aí. Agora, livros de série que eu não consegui completar. Exatamente. São dois livros que eu tenho aqui. Um é um primeiro volume e o outro não é um primeiro volume, então assim, na época eu gostei da história, mas hoje em dia não me apetece mais, não tenho mais vontade de ler. Então não vou ficar com eles aqui, vou mandar pra biblioteca. Se a pessoa pode ler um livro e depois comprar o restante, ou enfim, tem pessoas que não se importam de não ler séries em sequência. Eu não sou desse tipo, tá? Se eu peguei um livro, eu vou com a história até o final, até saber. Não importa quantos livros tenha. Exemplo, Duna. 6 livros e estou na luta aqui, tá? Então eu vou mostrar o primeiro livro pra vocês, que é Laços de Sangue, da série Dark Academia. Ele não é o livro 1 dessa série, então eu não vou falar a sinopse dele pra vocês, mas quando eu comprei, como vocês podem ver, aqui na capa não vem dizendo se é volume 1, volume 2, volume 3, mas eu li o volume 2, depois que eu fui descobrir, depois que eu comprei. Fui inocente. Eu, inclusive, comprei numa Bienal aqui perto da cidade, então comprei, mas não li. E não vou adquirir os outros livros da série pra ler. Projeto Angel. Aqui é uma fantasia onde
crianças meio adolescentes, virando adolescentes, assim, vão salvar a turma da escola de seres sobrenaturais, que são metade pessoas, que voam e que são metade lobo também. Então, assim, fez um mix, botou todas as criaturas no liquidificador e saiu uma nova. Mas, apesar dele ser bem grandinho, eu acho que a leitura é bem rápida para esse tipo de livro, apesar de ser uma fantasia. Mas hoje em dia não tenho vontade de adquirir os outros pra continuar essa série, então ele vai embora. Agora, uma duologia, que é a trilogia, que é Caraval e Lendário. Eu comprei esses 2 livros na Bienal, porque eles estavam muito baratinhos, e eu falei, eu vou comprar o terceiro na internet. Só que quando eu comprei o terceiro na internet, ele veio de outra editora, e numa edição maior. Esses aqui são livrinhos de bolso, ó, eles são quase do tamanho da minha mão, sabe? Então, como o terceiro tá numa edição diferente, eu vou comprar os outros 2 nessa edição, porque é até mais bonitinho, assim. Esse aqui não tem orelha também. Então, acho que a outra edição me agrada mais. Então, esses aqui vão lá pra biblioteca. Apesar de ser uma fantasia, que eu tenho muita expectativa pra ler, eu tenho muita curiosidade. E eu espero que algum leitor se ache leitor de fantasia, se encontre como leitor de fantasia, lendo esses livros lá na biblioteca. Apesar de que não vai ter o terceiro volume, né? Mas 2 de 3 é melhor que nenhum de 3, certo? Então, é isso. Categoria livros hot, começando por uma trilogia. Exatamente, gente, eu consegui ler uma trilogia desse gênero que eu não sou tão fã. Mas, né, eu venci, que é a trilogia do Cretino Irresistível, com Cretino Irresistível, Estranho Irresistível e Cretina Irresistível. Então são 3 livros aí que contam histórias relacionadas. Esse aqui é uma continuação. E esse aqui é uma história relacionada. Eu acho que é esse, tá? Eu lembro da história porque eu li, mas eu não lembro dos detalhes. Mas é isso, gente. Vai contar a história de um casal, como sempre. Em seguida nós temos Grey, que é 50 Tons de Cinza pelo Olhar do Grey. É um livro bem grandinho, mas apesar de eu ter lido, eu não consegui criar uma relação com esse livro, sabe? Gostar muito dele. Foi uma boa leitura na época, mas eu li mais pelo hype do que pelo meu gosto literário. Então, não vejo motivo para ele ocupar espaço aqui na estante. Agora, um hot nacional que é Adorável Cretino. E ele é nesse estilo de livro vira-vira, em que a gente tem o início de uma história e a gente tem a continuação aqui atrás, que é Adorável Cretino também, porque é tudo uma história só. Só são divididos em 2 livros, que na verdade são um só. Mas enfim, apesar de ser um nacional, eu não tenho vontade de deixar aqui na minha estante. Não lembro se eu li esse livro, gente. Sinceramente, não sei se eu li ou não, porque eu não me lembro nada da história. Então, assim, eu acho que eu não li. Até porque ele não tá com marquinha de uso, né? Então, eu acho que esse aqui não foi lido, mas não vai ficar aqui na estante. Categoria livros que perderam o time. Exatamente, eles estão aqui na minha estante há muito tempo. Eu acho que já passou do momento de eu ler esses livros e não vai ser agora que eu vou ler. Na época que eu comprei, eu achei a história interessante. Só que hoje em dia, não me fisga mais, entende? Começando, então, por Moreno Como Vocês. É um livro nacional. A minha tia comprou numa Bienal, ela não leu, aí ela me deu, eu também não li. É um livro bem curtinho e até bem bonito. É um livro de drama. E não é um gênero que eu curta muito. Mas eu leria, se fosse em outra época. Mas hoje em dia, eu me conheço bem o suficiente pra não ler. Um livro de ficção espírita, Laços Eternos. Aqui nós vamos acompanhar um triângulo amoroso que dura em várias vidas. Ele meio que se repete. E no final eu acho que ele vai trazer aí uma moral da história, né? Vai trazer alguma lição de vida, mas não tenho certeza. Na época que eu comprei eu achei muito interessante, mas hoje em dia não rola mais, sabe? Mas eu acho essa capa até bem bonita, tá? Apesar de ser uma pessoa na capa, eu acho ela bem bonitinha. E é um livro relativamente curto, mas ele também não tem orelha e a folha é branca. E a letrinha miudíssima, tá? Mas vai embora de qualquer jeito. A Rebelião de Lúcifer é um calhamaço, tá? Que vai retratar aí o surgimento da Terra até os dias atuais. E a gente vai ter essa figura cristã, que é o Lúcifer, sendo abordado aqui de uma maneira bem diferente, pelo que eu entendi. Mas eu achei interessante quando eu comprei. Mas hoje em dia eu acho que eu não perderia tempo pra ler esse calhamaço, não. Eu acho que ele tem potencial, mas não é um livro pra mim, entende? Sua Face Ilegal. Nesse livro aqui, nós temos uma criança que foi
abandonada pelos pais, que eram ativistas extremos, e ela foi criada pela avó de uma maneira bem estranha, porque ele é meio afastado da vida social, sabe? Só que um belo dia, mas acho que não tão belo assim, uma mulher vai aparecer no apartamento e vai falar: oi, eu sou sua mãe. E ele vai fugir com essa mulher. E aí a história vai começar a se desenrolar. Eu acho que tem bastante mistério, tem bastante segredo. Quando eu comprei eu achei interessante, eu confesso que dessa lista inteira, esse foi o que eu fiquei mais em dúvida. Mas eu acho que não é o meu estilo de livro, sabe? Então não tem por que continuar com ele aqui. Apesar de que eu acho que é um livro bom, tá? Ele é da Galera Record. Ele é um livro com folha amarela e ele tem orelha. Então é um livro, um dos mais novos que eu tô doando, tá? Esse livro aqui, sua face legal. E por último, para finalizar essa lista de livros, nós temos A Guerra das Duas Rosas, que também é um calhamaço, exatamente. Esses dois livros são os maiores. E aqui nós temos um casal que se apaixonou, que é a Mary, se não me engano, é Mary Tolliver, que ela é a rainha do algodão. Ela tem uma fazenda de algodão e ela é super rica, assim. E ela vai se relacionar com o Percy, que é um magnata das madeiras. E eles vão se apaixonar e tudo mais, mas eles não vão casar por algum motivo. E isso vai impactar nas gerações seguintes. Então parece ser um livro bem interessante. É um romance, pelo que eu entendi. E assim, gente, romance não é muito pra mim, sabe? Então, por essa razão, ele não vai ficar. Apesar de quando eu comprei, essa capa eu achei belíssima. E eu achei potencial na história. Mas acho que esse aqui é o exemplo perfeito de livro que perdeu o time. Na época eu acho que eu teria gostado. Mas já se passou tanto tempo, meu gosto mudou e eu me conheço mais, que eu acho que não caberia mais pra mim. Nós finalizamos o vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Deixe seu like, que é muito importante pro canal e pro vídeo alcançar mais pessoas. Ajuda demais só esse simples fato de você curtir o vídeo. Deixa um comentário também me contando se você já desapegou de alguns livros assim, que sejam só, que sejam 20, que sejam 30. Me conta se já chegou esse momento pra você de ter que desapegar de alguns títulos da sua estante. Então, com isso eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, leitores, e tchau, tchau!